E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Rota 242. Eu sou o Guilherme Pancini e hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana Luísa e a gente vai bater um papo super interessante sobre vários assuntos. Vai ter saúde, vai ter faculdade, né, Ana? Vai ser uma bênção. Vai ser uma benção, universidade. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim. É o meu pai, gente. Tudo bem? Tudo bem? Oi, filho. Oi, Ana. Oi, tio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mais conhecido também como Dr. Alexandre, ele vai estar trazendo um pouquinho mais, né, dessa parte da vida dele, sobre medicina, sobre família, universidade, que ele viveu já há bastante tempo, né, pai? Uns bons anos já. Que ano que o senhor entrou na faculdade? Então, eu entrei em 96 e saí em 2001. Medicina são 6 anos, e aí esse foi o período em que eu estive na faculdade. E o senhor já era convertido quando o senhor ingressou na faculdade? Já era convertido. Explica um pouquinho pra gente aí como é que foi esse processo de conversão, como é que foi pro senhor. Então, eu sou oriundo de um lar em que a minha mãe era cristã, já desde sempre, né? O meu pai não, mas a minha mãe sim, sempre muito, muito forte ali, muito incisiva, e nos levava à igreja sempre, a mim, ao meu irmão. Então a gente cresceu nesse mundo, nesse lar, que eu não diria cristão, mas pelo menos parcialmente cristão, né? E aí, meu encontro com Deus foi a sós, no quarto, entre 9 e 10 anos, mais ou menos, senti a presença realmente dele, assim, bem viva, né? Me chamando. E aí foi quando eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador. E aí o batismo veio aos 11. Então houve um tempinho ali entre a conversão e o batismo, mas foi aí nessa transição de infância para adolescência. E aí, a partir daí, todo o processo de escola, faculdade, sempre cristão. E pra gente iniciar, né, esse assunto sobre faculdade, universidade, queria perguntar como é que o senhor descobriu que o senhor queria esse curso, né? Esse curso. Como é que o senhor descobriu que medicina seria a sua área? Então, a minha mãe diz que eu nunca falei outra coisa, né? Que eu faria outra coisa. Segundo ela, eu bem pequeno já dizia que seria médico. E isso só foi realmente se solidificando no meu processo de entendimento e de escolhas. Então, não tive dúvidas, assim, não fiquei em dúvidas entre qual profissão seguir. Isso estava muito claro para mim. Então, a medicina já me acompanha a vontade de ser médico desde sempre. E eu sou o único médico da família até então, né? Era, pelo menos. E então, assim, não tinha influência de pai, de parentes próximos. Eu digo que foi chamado mesmo e vocação. Então, desde sempre. E aí eu planejei todo o processo de estudos e caminho até o acesso à universidade. E qual universidade que o senhor ingressou? Então, eu sou oriundo da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Olha que legal. Eu vim para Manaus para fazer medicina. Então, eu sou de outro estado, sou mato-grossense, e aí meus pais se mudaram para Rondônia, e em Rondônia, naquele período, naquela época, não tinha medicina, nem na capital, nem em Porto Velho. Nós morávamos no interior. E aí eu precisava sair para fazer medicina e em algum outro local. E também não poderia ser uma universidade privada, porque sem condições na época, né? E aí foi muito complicado. Nossa, um aluno imagina. ali do interior, de um estado muito pequeno, né? E tendo que passar numa universidade pública para conseguir atingir o objetivo, realizar o sonho, e aí foi bem complicado mesmo. E passei sem o vestibular antes. Eu não sei como é hoje, mas o vestibular da UFAM ele acontecia simultaneamente, além de Manaus, em cidades do interior. E tem uma cidade muito próxima de Porto Velho, que é o Humaitá, e a prova também acontecia lá. E eu fui ao Humaitá fazer a prova, e aí passei, e só vim para Manaus para realmente começar a estudar. Cheguei em Manaus 4 dias antes Meu Deus. do início da graduação. Já pensou? Né? Nossa. Cidade grande, assim, algo totalmente diferente para mim, e cheguei para estudar. E foi uma benção, foi muito legal a trajetória.
Que legal. E já tá aqui há muito tempo, né, pai? Quantos anos já fez? Então, como eu falei, a faculdade foi de 96 a 2001, e aí, então, a partir de 96. Eu me lembro que as minhas aulas começaram dia 24 de agosto de 96, e eu cheguei 4 dias antes, então cheguei aqui dia 20 de agosto. E a partir daí não voltei mais, né, para o meu estado de origem, e fui ficando, e aqui estamos há 20 e tantos anos. Então, ó, gente, quem é bom de matemática já faz o cálculo aí pra... Não. Que eu não consigo, não, de cabeça. Muitos anos. Brincadeiras à parte, mas a gente tá na juventude, né? Uma das maiores dificuldades, uma das maiores dúvidas é saber, né, qual área escolher, qual profissão escolher. O que o senhor orienta, né, para um jovem que ainda está nessa fase de vestibular, de pré-vestibular, de que eu vou ser quando crescer, né? Aquela pergunta. Então, eu acho que o que deve nortear a escolha é a vocação. Cada vez mais a gente tem visto, eu vou falar da medicina porque é a área em que eu vivo, né, e que eu trabalho e que eu respiro, enfim. E cada vez mais as pessoas querem fazer por status, por recursos, por dinheiro e não pela vocação. E não deve ser assim, né? Em qualquer profissão, eu acho que você deve fazer, você enquanto jovem, enquanto ali decidindo qual área seguir, eu acho que vocês devem olhar realmente quais são as suas aptidões, o que realmente você gosta, independente de ser ou não uma profissão exponencial, que esteja em ascensão, que tem muito disso, né? Às vezes as pessoas escolhem a profissão porque são profissões que estão em ascensão, mas eu acho que precisa ser a vocação. Você tem que ter aptidão prévia, é claro que você ainda não viveu a experiência da universidade, mas você deve ter uma aptidão, você deve gostar da área, você deve se sentir bem, confortável, porque aquela máxima, né, o que você faz com o coração, o que você faz com prazer, você certamente fará diferente ao longo da sua vida. E aí você já pensou, você escolheu uma profissão por dinheiro, porque é a que está em alta, sem realmente ter aptidão para aquilo, você tende a ser um profissional frustrado, um profissional que realmente não consegue se sentir totalmente envolvido e desenvolvendo aquilo por prazer, né? Então, vocação. Ouçam o que tem dentro de vocês, aí, dos corações, para nortearem a escolha da faculdade, para fazerem bem feito e com carinho e com coração. Eu imagino que o senhor entender a sua vocação foi um dos motivos, né? Foi uma das motivações, eu diria, para o senhor ter disciplina nos seus estudos pré-vestibulares, né? Porque eu imagino, né, que deve ter sido muito difícil, como alguém do interior, né, passar numa faculdade aqui da capital. Então, o senhor pode contar um pouquinho para a gente, além dessa motivação da vocação mesmo, o que o senhor acha que a gente deve ter como motivação, né, para a gente ser disciplinados nos nossos estudos? Eu acho que é foco e disciplina, né? Obstáculos vão surgir, assim, e bem amplos, às vezes, na sua frente, na frente de vocês, né? Então, assim, é foco, disciplina. Tem certeza de que aquilo que você quer, de que aquela é a sua vocação? Estudo, rotina de estudo, isso é muito importante. A gente precisa ter rotina, né? A gente precisa ter horário para tudo. Você precisa abdicar de coisas que você gosta, paralelas ao estudo, e realmente mergulhar de cabeça, né? Então, assim, disciplina. Eu tive um dos grandes problemas é que, à época, o meu médio foi técnico, para vocês terem uma ideia. Técnico em administração. Então, imaginem que eu tinha disciplinas como as principais no vestibular, para mim, a química e a biologia, eu tive em um ano do médio. No primeiro ano eu tive biologia, no segundo do médio eu tive física e no terceiro do médio eu tive química. Então, assim, eu cheguei assim muito atrás dos meus, eu vou chamar de concorrentes, né? Mas nem por isso eu desanimei, eu me frustrei, eu coloquei como empecilho.
E aí estudei, corri atrás de aprender coisas que eu nunca tinha visto, né? Você imagina, fiz um ano de algo que deveria ter sido feito em 3, né? E assim, eu digo sempre, tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que quer, tudo é possível ao que tem um objetivo, porque realmente disciplina, foco, estudo, horas de estudo, é você se trancar no seu mundo, né? É você realmente cronometrar tempo, é você sentar, postura, é a alimentação. Então, todo esse processo global que envolve o acesso a uma universidade pública, né? É bem complicado, mas é possível. Disciplina, horários e muito estudo, muita dedicação que dá certo. Com certeza. E, pai, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem muita, dentro das igrejas, aquela demonização das faculdades, né? A gente sabe que o contexto que as faculdades vivem atualmente é bem precário, né? Bem ruim para um cristão, né? A gente sabe, tem gente que fala até que a faculdade é o cemitério dos cristãos, né? O cemitério dos jovens cristãos. E que isso vem piorando cada ano mais, né? O senhor provavelmente já teve algum episódio disso na sua época ainda, que já faz um pouquinho de tempo, né? E eu queria perguntar, o senhor provavelmente não, mas por que o senhor não concorda com esse tipo de afirmação, né? O senhor não concorda com uma pessoa que fala assim, eu não quero entrar na faculdade porque lá vai ser um lugar horrível, lá eu vou perder minha fé. Como é que funciona isso para o senhor? Então, é uma pergunta bem pertinente. A universidade é um ambiente extremamente hostil ao cristianismo, principalmente se ela é uma universidade pública. Então, hoje nas universidades públicas, as estaduais, as federais, há uma linha ali, um grande grupo, inclusive professores, né, encabeçando esse movimento, que tentam dividir, isolar ali o academicismo ao mundo cristão. E não é assim que a gente sabe que não é essa a realidade. Nós cristãos estamos inseridos no mundo. Então eu digo para vocês, né, e extrapolo a todos que estão assistindo também, que a gente precisa estar nas universidades, os nossos filhos precisam estar nas universidades, vocês precisam estar nas universidades, jovens cristãos, para fazerem a diferença naquele mundo. Vocês têm que acessarem a universidade não com medo de ela tragá-los, de ela absorver todos os seus fundamentos, os ensinamentos, a sua fé. Então, vocês precisam acessar a universidade pensando em serem diferentes para, de certa forma, fazerem a diferença naquele mundo. É uma gota num grande volume d'água, mas vocês fazem a diferença, vocês podem fazer a diferença. Foi assim comigo. Então, eu cheguei naquele contexto, há 20 e tantos anos passados, de uma universidade que eu diria que era até melhor nesse sentido do que atualmente, né? Essas ideologias todas ainda não estavam tão arraigadas nas universidades, mas eu senti o impacto. Mas, em momento algum, eu hesitei, minha fé vacilou. Por quê? Porque eu tinha certeza de que eu poderia ser diferente ali. Então, um conselho para quem adentra... Primeira coisa, não tenham os pais, né, principalmente dos jovens aí, não tenham medo de mandarem seus filhos à universidade, desde que eles tenham realmente uma fé sólida, né? E aí vocês vão fazer a diferença ali, eles não vão ser tragados, eles farão diferença naquele ambiente. E quando vocês acessarem a universidade, procurem, primeiramente, se posicionarem como cristãos. Vocês não podem ser agentes secretos, né? Vocês não podem ser aquelas pessoas assim que deixam dúvidas. Será que é? Será que não é cristão? Vocês estão ali de peito aberto e digam ao mundo que vocês são cristãos com atitudes, com palavras, com posicionamentos, com pensamentos, com blusas, com camisas, enfim, que expressem versículos para que olhem e já vejam vocês diferentes. Então, acho que quando a gente chega já
dizendo a que veio, já te olham, talvez no primeiro momento de uma forma diferente, mas depois eles vão até respeitá-los. Então, acho que é assim que vocês devem acessar a universidade. E foi assim comigo. Eu cheguei e logo procurei os afins, aquelas pessoas que professavam a mesma fé, e aí a gente deve procurar, porque você não é sozinho, pode ter certeza disso. Se não tiver no seu curso, se não tiver na sua sala, vai ter em outros períodos acadêmicos, enfim, vocês vão encontrar os seus, e aí já comecem a frequentar ambientes. Na minha época tinha Aliança Bíblica Universitária, que se reunia semanalmente, ali nos intervalos, para tratarem de assuntos pertinentes ao mundo cristão, as dificuldades, ali, trocas de experiências. Então, detectem essas reuniões, e vocês vão localizar os seus, e aí ali vocês vão poder dividir as angústias, as dificuldades, e se fortificarem, né? Se fortalecerem, porque outros também processarão sua fé além de vocês. Isso me lembra muito dessa passagem aqui que eu até botei aqui no meu tablet para eu falar certinho, lá em Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu acho que é muito isso, né? Da gente já chegando, né? Já chegar falando assim, eu sou cristão, eu sou assim, e já se posicionar de primeira, né? Óbvio, vai ter aquele olhar, né? Aquele olhar julgador, né? Mas já chegar mostrando para que você veio, né? Perfeito, é isso mesmo. E depois, automaticamente, até os convites para festas e tal vão diminuir ao longo do tempo até realmente se tornarem escassos. É isso aí, chegando. Bom, eu queria perguntar, pai, uma pergunta para o senhor. Essa daqui, a gente até separou aqui. Como foram as suas relações enquanto cristão dentro da faculdade? Mas antes, gente, dele responder essa pergunta, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum programa do Rota 242, de toda a programação aqui da Constante TV. E a gente vai ter que, infelizmente, mas a gente já volta, puxar um intervalo. Então, ficamos por aqui, galera. Até mais. E aí, gente, estamos de volta com esse bate-papo que tá muito legal, né, Ana? Tá top. Tá muito legal e tá muito esclarecedor, né? E a gente, Verdade. no último bloco, a gente reservou uma perguntinha para já começar esse bloco daquele jeito, né, Ana? É verdade. Tio, a gente realmente, eu, assim, como universitária, eu tenho essa dúvida, né? Como a gente pode se portar quanto às pessoas que não são cristãs? Porque o senhor disse, né, que o senhor era rodeado de muitas amizades da aliança, né? Do círculo de cristãos e tudo mais. Só que a gente sabe que a gente também está no mundo, né? Como o senhor mesmo disse. Como era a sua relação, como eram suas amizades com as pessoas que não eram crentes? Você pode falar um pouco para a gente? Sim, posso sim. Então, cristãos, minha turma era uma turma de 40 alunos, né? E cristãos éramos 5. Então, eu e mais 4. É claro que a proximidade com eles, dentro de nós 5, 2 homens e 3 mulheres. Então, assim, na medicina a gente convive o dia todo, né? Um curso integral, então a gente tem aulas pela manhã, tem aulas à tarde, às vezes até à noite. Então a gente passa muito tempo juntos. Então, assim, estudos paralelos, grupos e tal, eram com eles. Uhum. Mas outros amigos vieram se agregando também. E a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente precisa entender que a gente precisa se relacionar com os outros também. Porque não é esse o objetivo, a gente se fechar em nós mesmos, né? Sim, no nosso círculo. Sim, assim, né? só que a partir do momento que as pessoas começam, que nos encaram, nos veem como cristãos, automaticamente o acesso a nós já é diferente. Tem as piadinhas em algumas situações, mas em outras situações nós somos até poupados de muitas situações. Há um respeito já. Então eu digo sempre o seguinte: conquistem esse respeito da grande turma, porque ali nós éramos procurados por colegas que estavam passando por problemas
e não sabiam como lidar, né? Por quê? Porque a gente se tornou também conselheiros da turma, a gente se tornou aquela pessoa que eles podiam contar, pedir uma oração, pedir uma orientação, pedir um conselho, né? Isso não te faz retrógrado, retroativo, sim, né? E aí essas pessoas se achegam até a gente. Nossa, e aí fiz amigos realmente assim do mundo da faculdade e não cristãos que são amigos até hoje, amigos para a vida, sabe? E eu tenho certeza que a gente plantou ali uma semente de diferença no coração deles, né? Que bênção. Isso é importante ressaltar que não é só para a faculdade, né? Eu falo assim, de mim, que eu vou entrar no ensino médio agora, esse ano. Como na minha sala, as pessoas mesmo, elas vêm falar comigo às vezes, Pancini, Pancini que é o meu nome de guerra lá no colégio, né? Pancini, vem me dar aqui, me ajuda aqui, aí começa a contar, aí começa aquela choradeira, né? E eu sempre tô lá, né? Então esse papel é para toda a vida, né? E aí você sempre deve estar lá para um ombro amigo, para acalentar, e é nesse momento que você tem a oportunidade de se expressar e de evangelizar e de lançar a semente no terreno. Ele está mais fértil do que anteriormente, né? Então vem essa possibilidade de, mesmo nesse mundo hostil, nesse mundo que despreza Deus, que despreza valores como família, como cristianismo, como sexualidade bíblica, a gente pode fazer uma diferença, né? Então, assim, é muito legal. Por isso, não tenham medo de acessar as universidades públicas. Vocês podem fazer a diferença ali. Agora, é claro, se for alguém com uma fé não genuína, não sólida, não firmada, pode acabar sendo tragado e levado pela multidão de pensamentos, de ideologias, e infelizmente acontece, né? Então, firmeza na fé. E eu já quero puxar outra pergunta aqui que é muito interessante, de como é que o senhor consegue hoje, no seu trabalho, na sua profissão, no exercício dela, ser sal e luz, né? Como é que o senhor consegue essa diferença agora que o senhor trabalha? Só o senhor, praticamente, né? O senhor trabalha em clínica. Como é que o senhor consegue ser sal e luz lá dentro? Mas eu tenho a melhor profissão para ser sal e luz. Vocês imaginem, quem vai ao médico, principalmente é quem está doente, né? E às vezes é uma doença não apenas do corpo, não uma doença física, orgânica, mas uma doença mental, psíquica, espiritual. Então, assim, muitos pacientes chegam até mim extremamente com conflitos, assim, realmente sofrendo. E aí eu vou conversar, eu vou ouvi-los. O médico precisa ouvir antes de qualquer coisa, né? Nossa, tem colegas que realmente deixam muito a desejar. Eu acho que é porque não fizeram com vocação, né? E a partir do momento que eu vou ouvir, vou questionar e a gente introduz ali a situação, a gente percebe que é um corpo padecendo de alguma coisa física ou espiritual. Então, eu tenho uma profissão que me dá a oportunidade de falar de Cristo, de falar de cura espiritual, que é a medicina. Eu acho que todos, independente da área, né, todos os cristãos poderão, de certa forma, desempenharem as suas profissões e aproveitarem as oportunidades que elas lhe trouxerem para falarem, para pregarem, para dizerem que você está sofrendo, está difícil, está complicado, mas existe um Deus, né? E muitos, às vezes, não querem nem ouvir falar sobre isso, mas existe um Deus, existe alguém que pode te curar. Eu sou um instrumento, mas eu posso te ajudar, né, nesse processo aí de cura, mas realmente quem faz a obra, quem realmente cauteriza as feridas é o Senhor. Então, eu tenho uma profissão que é um terreno muito fértil ali para a propagação do Evangelho, devido às fragilidades que as pessoas chegam, né, até nós. Com certeza. Nossa, que bênção, de verdade. Eu me pego pensando às vezes, né, que não só pregar o Evangelho, mas a gente precisa também ter esse testemunho de vida, né? Eu vejo muito isso no Senhor, tipo, uma pessoa muito correta, né, uma pessoa muito honesta. E
eu imagino, né, que o senhor é sal e luz também nesse sentido no seu trabalho. O senhor pode falar um pouco sobre isso, por favor? Então, é aquilo que eu disse, a gente precisa fazer a diferença, né, no meio em que está inserido. E aí eu tenho condições, de certa forma, me expressar com os meus colegas de trabalho, com as pessoas que são os profissionais dos locais em que eu trabalho, né? E o corpo técnico, as secretárias, as pessoas que agendam e os próprios pacientes, né? Acima de tudo. Então, assim, a gente precisa fazer a diferença e a gente pode fazer a diferença, eu posso fazer a diferença, eu posso oferecer instrumentos para a cura ao prescrever uma medicação e instrumentos para a cura ao proferir uma palavra àquela pessoa que está me procurando, ao meu paciente, uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, uma palavra de estrutura, de cunho espiritual, né? Se eu detectar que aquele paciente realmente tem problemas nesse sentido, e é aquilo que está o adoecendo. Então, assim, eu tenho grandes oportunidades de realmente fazer a diferença, de ser sal e luz, e eu agradeço a Deus por isso, né? A medicina é um sacerdócio, e outros cursos da área de saúde, e outros vários, né? Você pode fazer a diferença com a profissão que você escolheu, com a vocação que você tem, e não ser apenas e nem mais um profissional daquela área, né? E ser aquele que realmente se destaca, porque você tem uma palavra amiga além, uma palavra cristã, além daquilo que você oferece como instrumento ali em relação à parte técnica do seu trabalho. Com certeza. E para a gente voltar um pouquinho mais naquela parte de universidade, etc., eu queria fazer uma pergunta. O senhor já falou, né, como é que foram as suas relações, mas eu queria saber, nessas relações, né, o senhor tinha o seu grupo de apoio, vocês se apoiavam, mas quais eram os principais problemas, né, que apareciam, assim, por vocês serem cristãos dentro da faculdade? Se era professor perseguindo, como é que era isso? Então, na verdade, eu não diria perseguição, mas eu tive professores, assim, situações que me vêm à mente nesse sentido, em relação a essa pergunta, que queriam e nos levavam a defender posicionamentos que eles acreditavam serem corretos. Isso gerava grandes debates, e aí a gente precisa ter sabedoria, no momento que a gente precisa retroceder, no momento que a gente tem oportunidade de avançar um pouco, né? Mas eu acho assim que a grande situação hoje de problemas na universidade são as ideologias, né? Você cristão, eu vejo uma diferença da época em que eu fiz faculdade para a época atual. Você cristão provavelmente será hostilizado, né? Em relação à sua sexualidade, porque ali há um liberalismo, né? E a gente sabe que é totalmente contra princípios cristãos. Você vai ser confrontado em vários aspectos, em vários âmbitos, né? De aceitarem, de encararem como normal, como algo que é corriqueiro, como respeitar o posicionamento e as escolhas dos outros. E a gente pode sim respeitar, mas sempre que possível a gente também pode se posicionar, né? Dizer, eu te aceito, eu te respeito, mas eu não concordo com o seu posicionamento. E aí é preciso firmeza para que você não seja levado por essas opiniões e por esses posicionamentos, né? Então, eu diria assim, que na universidade você conquista o seu espaço, você cristão, conquista o seu espaço. Então, assim, eu acho que você deve buscar o seu espaço, você deve se posicionar sempre, e assim, eu vejo perseguição. Eu falei para vocês que eu não sofri tanta perseguição por parte de professores, mas eu já fui levado a, por exemplo,
desenvolver trabalhos, e aí trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, focando totalmente essa questão de ideologias, por exemplo, né? Na medicina, a gente lida com as outras possibilidades de cura, as terapias alternativas, né? E aí aí entraria essa questão espiritual, as bruxarias, os xamãs, as curas por benzedeiras, por rezas, enfim. E as possibilidades alternativas, né? E aí ali a gente precisava se posicionar. Então já fiz trabalhos a respeito disso quando me solicitavam, né? História da medicina, práticas médicas alternativas, medicinas paralelas. Eu precisava conhecer, mas eu tinha a oportunidade de, sempre que possível, me posicionar contra, porque não é o que eu acredito, não é o que eu entendo como real, como realmente verdadeiro, né? Então, vão haver confrontos, mas a gente precisa estar solidificado. Com certeza. Essa solidificação, eu penso que também tem muito a ver com a igreja local também, né? Não só de faculdade geral, né? Mas também a gente tem muito esse negócio de ter dois mundos, né? Mas que são o mesmo mundo. Sai da faculdade e a gente tem os nossos amigos na igreja. A gente tem os amigos na faculdade, né? Cristãos e tudo mais. Mas a gente tem a igreja local, né? Imagino que o senhor teve esse apoio também, que ajudou o senhor a se solidificar na fé, a ter esse posicionamento realmente consistente. E eu queria saber se o senhor disse que se batizou. E eu queria saber se na igreja que o senhor se batizou foi a de Mato Grosso, foi a de Rondônia, ou se já foi aqui em Manaus, como eram os seus relacionamentos na igreja, os seus ministérios, o que o senhor fazia quando o senhor estava fora da faculdade, se o senhor já servia também enquanto jovem, enquanto na faculdade. Eita, eu fiz uma outra pergunta, mas é que eu estou bem curiosa. Não, mas tranquilo. Sim. Então, o meu batismo foi em Rondônia. Nós nos mudamos, filhos, né, eu e meu irmão pequenos, para Rondônia, de Mato Grosso para Rondônia, e lá foi o batismo, lá aconteceu a conversão, lá aconteceu o batismo, e lá que eu fui adolescente, lá que eu fui jovem, e enfim, e eu era muito ativo, bastante mesmo. Para você ter uma ideia, eu fui presidente dos adolescentes do estado de Rondônia. Olha que legal. Então existiam umas instituições, chamava Abaro lá, Adolescentes Batistas de Rondônia, depois a Jubaro, Juventude Batista de Rondônia, e aí eu fui presidente dessas duas instituições antes de vir para iniciar a universidade. Então, sempre muito ativo, muito envolvido. Eu acho que isso solidificou muito, né, a fé. E, ao chegar também, eu via pessoas assim que fizeram opções, né, na época da faculdade. Eu vou à faculdade, eu vou frequentar a universidade, e durante esse período de graduação eu me abstenho das coisas espirituais, eu me abstenho do convívio com a igreja, e a gente vê cada vez mais isso acontecendo, né? Eu falo com os meus filhos, eu falo com o Gabriel, falo com o Guilherme, que eles precisam, paralelamente à vida universitária, precisam estar inseridos na igreja, e precisam estar ativos na igreja. Mas o curso de medicina é um curso integral, é um curso que te toma o tempo todo, é um curso que enfim, você não vai ter tempo para Deus. Não, o tempo você que faz. Talvez você não disponha daquele tempo todo que você tinha anteriormente. Mas, com certeza, você precisa continuar direcionado ali, envolvido. Isso é até um mecanismo para que você não se afaste, né? Não realmente seja levado pelos ventos de doutrinas que acontecem hoje na universidade. Então, precisa ter tempo, a gente faz o nosso tempo, a gente tem que estudar como nunca, mas a gente precisa continuar frequentando a igreja, a gente precisa continuar ativo, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar servindo no reino
e a Deus principalmente, né? Se doando tempo, talvez não naquela integralidade e plenitude anteriormente, mas é só uma questão de se organizar. Com certeza. Bom, e antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou ter que puxar de novo Poxa. um intervalinho aí. O bate-papo tá legal, né, Ana? Verdade. Mas pegando aqui o gancho do que o tio falou, gente, se envolvam na nossa juventude também. Com a gente certeza. tem culto todo sábado, 17h30. Então já fica aí esse convite para vocês, pra gente entrar pro nosso intervalo. Bora pro próximo bloco. Tchau! Tchau! E, gente, estamos de volta, mas dessa vez, infelizmente, pro nosso último bloco. Poxa. E a gente vai continuar esse bate-papo, né, Ana? Que tá um máximo, olha. É uma bênção, de verdade. Tio, eu preciso muito... Perdão. Gente, é mais forte do que eu, de verdade. Sempre falam para eu não chamar os convidados de tio, mas não dá. É porque a gente cresceu, né, com o senhor e tudo mais, tendo o senhor como uma figura, né, de autoridade. Aí chamar de irmão é uma coisa, assim, muito difícil, realmente. Mas vamos lá. Eu realmente, nesse sentido, né, de que a gente sempre viu o senhor como uma figura de autoridade, como um exemplo, eu fico imaginando, né, como o senhor, com trabalho, família, com o ministério, né, como é que o senhor consegue conciliar isso? Sabe? Como é que o senhor aloca nessa rotina tão corrida a sua vida com Deus, o seu devocional, o seu relacionamento? Eu imagino que muitos adultos, até aqui na nossa igreja, né, têm essa dificuldade, né, de conciliar as coisas, de apertar as coisas, mas a gente sabe que a nossa vida com Deus é uma prioridade, né? Então, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso, como o senhor coloca isso na sua rotina e tudo mais, por favor? Sim. É uma vida muito corrida, tempo bem exíguo. O Guilherme sabe disso, acompanha a nossa rotina, cansaços assim extremos, né? Mas eu consigo estabelecer uma rotina. O que eu faço? E aí essa rotina eu encontrei segundo as minhas particularidades, né? Hoje, teoricamente, eu começo a trabalhar às 8 horas, mas eu levo o Guilherme ao colégio e o colégio dele começa às 6h40, então 6h40, 6h50, máximo 6h40 ele tem que estar lá. Aí o que eu faço? Eu já não volto para casa mais para depois retornar ao trabalho para começar às 8 horas. Eu o deixo no colégio e aí eu já vou para a clínica. E é nesse momento que eu tenho na clínica, do momento em que eu o deixo no colégio até o retorno, que é bem próximo, até o início dos trabalhos, às 8 horas, é que eu tenho meu tempo de devocional. Ai, que legal. Então, já lá na clínica, é quando eu leio a Bíblia, é quando eu medito, é quando eu oro, é quando eu tenho o meu tempo a sós com Deus. Então, assim, foi a melhor alternativa, porque quando estou em casa, já que o tempo em casa é menor, mais restrito, aí é o tempo em que eu preciso estar disponível para minha família, né? Com certeza. Então, assim, gente, nós somos seres integrais, nós somos seres humanos, nós somos seres espirituais, e a gente precisa primar, como você mesma tem colocado, sobre esse a sós com Deus, sobre essa vida devocional, e a gente é um ser familiar, né? Nós, homens, temos o privilégio e a grande responsabilidade de chefiarmos as nossas famílias, né? Nós temos uma responsabilidade extrema, que todos sabem, que é direcioná-los a Cristo, que é ser apoio espiritual, que é ser o provedor, e o ser provedor é algo que realmente demanda, nos toma um tempo, porque é o tempo que a gente vai estar trabalhando, é o tempo que a gente vai estar provendo recursos para a dinâmica de pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Nossa esposa, nossos filhos, e no meu caso 3, né? Então, assim, eu preciso conciliar todas essas situações. Então, hoje a minha rotina é essa. E a igreja, né? A vida espiritual. E os que me conhecem, vocês, e creio que outros que me conhecem, sabem o quanto me faz bem estar inserido nos ministérios da igreja, né? Eu não me contento muito em vir e prestar cultos ao Senhor aos domingos e acabou e embora, né? Eu sinto necessidade de estar envolvido também nos ministérios da igreja. Por exemplo, o ano anterior, que a gente estava com bebê,
depois de muito tempo, muitos anos, a gente teve bebê de novo, né? Pois é, não é uma surpresa. E aí precisamos nos voltar para nós mesmos, para nossa família com um pouco mais de intensidade, porque, né, gestação, parto, pós-parto, bebê novo. Então foram anos em que eu abdiquei nós abdicamos, eu e a esposa, de ministérios, mas fez muita falta. Então, assim, mesmo com o tempo exíguo, mesmo com a correria do dia a dia, turnos de trabalhos exaustivos, porque a medicina, por mais que a gente faça por vocação, é uma profissão que suga. Não tem como a gente não se envolver emocionalmente com os pacientes. Então, assim, às vezes você volta para casa quebrado fisicamente e mentalmente, né? Porque houve uma doação muito grande. A gente se sente, às vezes, sugado, sabe? Então, você chega assim, mas precisa conciliar. Então, precisa conciliar a vida espiritual com os devocionais, e a minha rotina é lá na manhã. A gente precisa, então, conciliar a vida familiar, todas as necessidades familiares. A gente precisa, para a família, ter tempo de qualidade, né? E esse aqui me cobra muitas situações, né? Enfim, e a gente precisa ter, e a gente entende, então a gente precisa ter tempo para eles, né? Para a esposa, para os filhos, e a gente precisa, o trabalho, né? E a gente precisa ter tempo para a igreja. Então, questão de organização, Ana, tudo é possível, é só a gente se organizar, se programar, e a gente tem tempo, inclusive, para servir a Deus no meio cristão, na comunidade, na igreja que a gente está inserido. E assim, isso faz bem primeiramente para nós mesmos, né? Eu penso comigo, e isso me traz felicidade, que poxa, meu Deus me alcançou sendo eu tão pequeno, enfim, sem merecimento algum, né? Derramou seu sangue por mim, a preciosidade, né? Que é o sangue de Cristo, por mim, pelas minhas próprias forças, eu não teria condições. Seria humanamente impossível, e agora eu vou simplesmente me conformar com isso, vir à igreja, prestar culto a Ele aos domingos, ir embora para casa, e a semana sem ter nenhuma relação de doação, de serviço, não dá, né? E a gente consegue tempo para isso, com certeza. Eu sou exemplo disso. Amém. Glória a Deus. Então dá para tirar um tempo, né? Para tudo tem como, né? Essa aqui é a nossa reflexão, então. Há tempo para todas as coisas, né? Acho que é Eclesiastes. Isso. Bom, as nossas outras perguntas, elas iam ser, né? Justamente isso. Como é que a gente consegue, uma dica, né, que o senhor pode dar para uma pessoa que tem uma rotina muito pesada, né, uma rotina cheia de afazeres, para ela conseguir, né, ter esse momento de devocional, esse momento de oração, de intercessão? Então, como eu disse, eu acho que você precisa encontrar o seu tempo. Eu não posso, eu posso expressar para vocês a minha rotina, como eu fiz agora, né? Mas às vezes isso não se aplica à sua vida, não se aplica à vida da Ana, porque a sua realidade, a realidade de vocês pode ser outra. Mas você precisa entender a sua rotina diária de trabalho, de estudos, e eu preciso estudar também, né? Paralelamente, eu preciso estudar. É uma profissão que nunca para, está sempre novas coisas surgindo, novas medicações, novas tecnologias. O que de repente hoje é realidade não era um tempo atrás, as técnicas empregadas anteriormente de repente não são as atuais. Eu preciso estar nessa crista da onda do conhecimento, né? O paciente que vem até mim, ele precisa encontrar as melhores alternativas terapêuticas. E há anos eu estive na faculdade, né? Então, assim, eu preciso seguir, e eu preciso ter tempo também para estudo. Então, a orientação e a dica que eu dou faça uma autoavaliação na sua rotina. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas a minha vida está tão difícil, a minha vida está tão corrida, e eu penso, os próprios pacientes, ou às vezes na igreja, a gente vai convidar alguém para compor o nosso ministério, né? E aí, às vezes dizem isso, e eu fico pensando,
a minha também é corrida, a minha também é complicada, a minha também é exaustiva, a minha também parece que não é tão diferente. Mas a gente sempre tende a achar que a nossa situação é mais complicada que as outras, né? Mas existe tempo, e aí você faz uma autoanálise, você precisa entender que você precisa ter tempo para todas as coisas, inclusive para lazer, para diversão, para exercer o seu hobby, aquilo que você gosta, aquilo que te faz esquecer da rotina, do seu dia a dia, né? Por mais que você goste, por mais que você faça de forma prazerosa, mas é cansativo, né? Então você precisa ter tempo, inclusive, para fazer as coisas que você gosta. Então, só uma questão de organização e tudo dá certo. E qual é o seu hobby, tio? Conta pra gente. O que o senhor gosta de fazer quando você não está trabalhando? Então, Servindo. eu tenho origens rurais, né? Eu tenho ali todo o processo de estruturação de infância, foi convivendo com esse meio de sítio, de animais, essa vida mais simples, essa vida do campo, assim. Então eu mantenho origens, né, essas origens de certa forma, e eu diria que o meu hobby é esse. O meu hobby é estar na natureza, é estar com os animais, que eu gosto muito, que eu acho que eu não consigo. Aqui eu moro num apartamento e tal, tem a rotina da cidade grande, mas sempre que posso, 2, 3 vezes ao ano, nas férias principalmente, a gente volta às origens, e aí é lá que você vai me encontrar de pé descalço, é lá que você vai me encontrar lidando com a natureza, é lá que você vai me encontrar com os cachorros, com os cavalos e sobre eles, né? Enfim, eu acho que a minha válvula de escape é essa questão da natureza. E meu hobby é isso, é estar ali com o pé no chão, com as plantas, com as fruteiras, com os animais. Eu acho que ali é onde eu recarrego todo o processo, as minhas energias para voltar por uma nova rotina de trabalho, um novo semestre de trabalho, e é esse o ciclo, né? Sim. E pensa numa pessoa que gosta de bicho e planta, gente. Vocês têm que ver. Se ele pudesse, ele fazia lá em casa uma fazendinha, né? Encher de cachorro. Que legal. Gosto. Eu acho que eu me divirto com eles. Eu acho que eles gostam da gente simplesmente porque a gente existe, porque dá carinho para eles e eles retribuem isso, né? De uma forma muito legal, assim. Então, é naquele momento que você acaba que não pensa em tanta coisa, não pensa no seu dia a dia tão complicado. E é sempre bom, né? Manter uma coisa que você gosta, manter um hobby, um ponto né? de equilíbrio, né? Da rotina. Porque enquanto você tem sua rotina cansativa, sempre tem uma parte que você descanse, assim, fazendo, né? É sempre importante até mesmo para, tipo, saúde mental, essas áreas, assim, né? Que são muito notórias nos dias de hoje, né? Muitas pessoas aí sofrendo. Como o senhor disse, né? Tem gente que chega lá no consultório com problema que você claramente consegue detectar, né? Que são problemas dentro da pessoa no quesito emocional, né? E é sempre bom manter essa relação de fazer uma atividade que você gosta, né? E, assim, falando mais dessa parte do trabalho, né? A gente sabe, a rotina é totalmente cansativa, aí tem que chegar em casa, ajudar em casa. O que o senhor diria, né, para alguém que está estudando lá e vai estar pensando, né, meu trabalho, eu vou ter um trabalho mais para frente, eu vou ter uma família mais para frente. As orientações para uma pessoa orar por isso, por exemplo, o que a pessoa deve pedir, o que a pessoa deve pensar nessas horas de intercessão? A gente precisa entender que a gente é um ser global, né? E o seu planejamento de vida, o seu projeto de vida, o seu estilo de vida, ele precisa envolver a sua profissão, a sua família, a sua saúde espiritual, a sua ação e atividade na igreja e aquilo que te dá prazer fora da sua rotina.
o hobby. Então, assim, eu acho que precisa planejar, você precisa entender principalmente que você é integral, que você é global, e você precisa primar por todos esses setores aí da integralidade da sua vida. E nada mais prático e realmente consciente você fazer isso já desde o momento em que você tem a sua escolha profissional, né? Por mais que você seja jovem, por mais que você seja um adolescente, por mais que você ainda seja solteiro, mas traça projetos de vida, ora por isso, intercede por isso, esteja buscando sempre estar alinhado com a vontade de Deus, né? Sim. Deus tem planos para a gente, tem planos para você, tem para mim, teve para mim, tem para mim, né? E tem para vocês. Então, a melhor coisa é você estar alinhado com os propósitos de Deus. Isso caminhar junto, sabe? Imagina que bênção, né? Você conseguir conciliar a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia, com aquilo que você gosta, com aquilo que te dá prazer. E aí você ora por isso, você intercede por isso, você busca isso, você estuda para isso, e você emprega suas forças, suas energias, e você vai ser um jovem, uma moça, um rapaz, enfim, uma moça também, felizes integralmente. Bom, pai, queria agradecer, né, o senhor estar aqui com a gente, compartilhando as suas experiências, compartilhando essa sua vida de profissional, de ser humano, né, de pai de família. E a gente tem uma tradiçãozinha, né, a gente já pode chamar assim aqui no programa, de sempre pedir um conselho do nosso convidado para quem está assistindo a gente. Então, você pode dar um conselho para a juventude de hoje em dia aí? Então, acho que o conselho é basicamente isso que eu acabei de falar, né? Eu acho que a gente meio que foi direcionando para essa história do conselho. Não fazer as coisas irresponsavelmente, tudo com planejamento, com muita disciplina. Às vezes não, hoje vocês não são provedores, vocês não são as esposas ainda, mas vocês serão, né? E planejar, orar para que realmente Deus separe uma pessoa. A gente já ora por vocês, eu tenho certeza que os pais de vocês todos, os pais dos adolescentes e jovens que estão em casa, a gente já ora por isso desde sempre, né? Mas que realmente as pessoas especiais, elas surjam na vida de vocês e vocês planejem o futuro, estudem com disciplina, com afinco, com foco e nunca se esqueçam das coisas de Deus. Deve ser a prioridade. As demais coisas os serão acrescentadas. Amém. Bom, queria agradecer de novo o senhor Muito que veio obrigada, aqui no tio. programa. Foi um programa ótimo. Eu tenho certeza que você que está assistindo recebeu nessa mensagem, trouxe isso. Espero que você traga isso para sua vida, né? Esse planejamento todo, essa visão, né? Cristocêntrica, que é ótima. E a gente fica por aqui, gente. Não se esqueça, siga o canal da Constante TV, dê o joinha, ative o sininho para não perder nenhum programa, nenhum episódio do Rota 242. E a gente fica por aqui agora. Até mais, gente! Tchau, galera.